mas nós estamos aqui e eu quero dizer que esse é um programa que existe para destravar, para tirar travas, entendeu? Então, travas acontecem, bloqueios acontecem, impedimentos cognitivos, insensibilizações, dessensibilizações. Isso acontece da gente perder os sentidos, a noção, os significados, os valores, da gente inverter importâncias e da gente perverter a nossa interpretação da vida, o que é trágico. E eu observo isso, e essa é a sina da humanidade. São bilhões e bilhões passando pela Terra sem razão de ser, sem conhecer o significado da sua existência, o sentido para as suas vidas, olhando para o vácuo. O universo é um vazio, com pequenas expressões espaço-temporais e estelares num universo que, enquanto perde energia, paradoxalmente também se expande e desaparece do incompreensível. Enquanto isso, outros universos surgem de universos e explosões produzem novas dimensões, novas formas de energia, novas criações. Isso acontece desde o princípio. Como diz o Gênesis, no princípio, falando não da criação primeira, mas falando já de algo que aqui existia. No princípio criou, tirou do nada, Deus os céus e a terra. Aí diz de algo que já está aqui agora. Quando fala da terra, fala de algo que tinha surgido há 4 bilhões e 500 milhões de anos antes do ser humano. E o universo, há quase 14 bilhões de anos, criou Deus os céus. Bum! E aí, 10 bilhões de anos depois de uma colisão, ele cria a Terra. E a Terra estava caótica e vazia, diz o livro de Gênesis. Então disse Deus, haja luz. E houve luz. Inicia-se todo o processo que os humanos têm da impressão do universo visto aqui da Terra. O resto da descrição é conforme a impressão que isso causa na percepção humana. Mas é assim que Deus vai fazendo, criando, operando. E aqui na Terra, ele colocou algo, até agora, para o nosso conhecimento, algo absolutamente especial. Porque de tudo que a gente conhece até aqui, não é nada, mas já é um bocadinho de nada. E dos planetas que começamos a encontrar parecidos com o nosso, os exoplanetas, nós não encontramos até agora nada que se assemelhe à perfeição harmônica com os interesses dessa natureza de vida abundante
colorida, paradisíaca, sublime, aquática, florestal, com criaturas de bilhões e trilhões de diversidades e com uma abundância de expressões de inteligências, de sensibilidades, de cantos, de vozes, de gemidos, de comunicações, de gestualidades, de falas hormonais, de tantas e tantas percepções arrancadas de vibrações, de sensores que nós ainda não conseguimos inventar parecidos, que detectam coisas a centenas e às vezes até a milhares de distância, de quilômetros de distância. De metros, com certeza. Tudo isso aqui. E aí, nisso tudo, nós, com capacidade de amar, de sentir, de inteligir, de produzir, de criar. E a gente vem nascidos do caos, nascidos da catástrofe, nascidos de muitas catástrofes. Até a lama, viemos do caldo primal até o barro universal. Mas há alguns milhares de anos atrás, que nem a paleontologia, nem a arqueologia conseguem designar com um mínimo de precisão, houve uma invasão de inteligência. O caos ganhou forma e foi reconhecido como figura humana. E como figura humana, foi chamado de Adão. E como Adão e sua mulher, chamada de Eva, se ensoberbeceu e enlouqueceu na loucura de imaginar-se como Deus. E nunca mais conseguiu ficar livre dessa obsessão de se divinizar, que é, em primeiro lugar, uma obsessão por poder. Em segundo lugar, obsessão por um saber que controla. E, em terceiro lugar, obsessão por uma glória que produz a supremacia sobre os demais olhos da existência. Esse era o aspecto de divindade que estava projetado na ilusão absorvida do homem a partir da emanação arquetípica, mítica, da figura da serpente. Aqui nesse Éden chamado Terra, lindo, maravilhoso. Dali para frente, tudo mais que veio acontecer decorreu do caos. Decorreu do derrame, que todo mundo achou que era um acidente. E até a ciência diz que é um acidente. Até a ciência diz que é um acidente. Mostra mais uma vez o acidente, meu querido Braulio, desse café que é derramado como um acidente, como um fenômeno físico. Acidente, foi um Big Bang, mas no meio desse acidente tinha uma vontade sublime, escondida, criadora, que
sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e, reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre toda criatura nos céus, na terra e debaixo da terra. E agora? E agora? Agora é mais Evangelho. Esse programa que veio para destravar, para tirar bloqueios. É agora. E como eu já podia terminar, porque eu já falei demais, eu vou direto ao nosso texto de hoje, que está aqui em Mateus 25, do verso 14 ao verso 30, conforme você está vendo aí. E em seguida eu quero que você leia o tema daquilo em torno do qual nós vamos pensar com muita simplicidade, porque com profundidade a gente teria que escrever um compêndio de significados extraordinários. Mas hoje eu quero me agarrar a esse fiapo de revelação e falar sobre o fato de o bloqueio não estar fora da gente, mas dentro de você. O bloqueio não está fora, mas dentro de você. Você pode dizer para você mesmo, se você se sentir confortável, você mesma, o bloqueio não está fora de mim, o bloqueio está dentro de mim. Aí presta atenção. Então, Jesus diz: pois o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Foi embora. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente correndo e foi negociar com eles e ganhou outros 5 talentos, multiplicou, dobrou. Do mesmo modo, o que recebera 2 saiu negociando e ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Foi e escondeu o dinheiro do seu senhor. E cada um vai trazer suas próprias desculpas. Alguns não necessitarão de qualquer desculpa, porque eles não precisam se desculpar, eles se apresentam com alegria, mas há alguns nessa vida que vivem de desculpas. Mas o que recebera 1 talento, saindo, abrindo uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Se você quiser pensar de maneira escatológica aqui, pensar que isso tem a ver apenas com a volta de Jesus, você está enganado. Isso tem a ver com o tempo da vida da gente. Porque Jesus volta durante a vida de todos nós. E a gente, estando vivo, parte. Assim como um dia ele vai voltar.
para uma dada geração humana. Mas, enquanto isso, para quem me pergunta, Jesus demora muito? Eu digo, depende do tempo da sua vida. Se você viver pouco, ele volta logo para você. Se você viver muito, ele vai demorar o tempo da sua existência. Agora, pode ser que ele volte no momento, num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. Eu prefiro que você pense que essa parábola tem a ver com a escatologia da sua existência. Porque toda existência é um fenômeno escatológico. Cada dia é hoje, todo dia é o último. Cada dia é hoje e todo hoje é escatológico. Preste atenção. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, 5 dinheiros, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 dinheiros. Eis aqui outros 5 que ganhei, com que tu me entregaste, com que tu me deste, com que tu me manifestaste como graça. Porque foi tudo graça, tu deste. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, servo fiel, tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 dinheiros, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo, isso era o que ele projetava, era o olhar dele, era a interpretação dele, era o Deus dele, era a concepção dele, era a construção dele. Era de um Deus que ele achava que conhecia. Ele achava que conhecia. Ele tem uma teologia desse Deus. Ele expressa aqui um saber. Ele é o único que diz que sabe quem Deus é. Os outros fizeram a vontade de Deus sem dizer que tinham teologia, que sabiam isso ou sabiam aquilo. Só disseram: eu recebi tanto, eis aqui a produção, o fruto da minha vida. Agora, tem um que fez teologia, tem um que frequentou a escola dominical, tem um que tinha catecismo, tem um que diz: eu sabendo quem tu és. Esse é o maior perigo, é o cara achar que sabe Deus, sem tê-lo provado, sem tê-lo conhecido, e ter transformado a sua imaginação na construção da sua revelação de Deus, porque ele não aprendeu de Deus em Deus, não aprendeu de Deus em Cristo, não aprendeu de Deus segundo o ensino do Evangelho, segundo a prática do amor. Ele aprendeu de Deus o Evangelho do inferno, que é a má notícia dos demônios, que dizem Deus é mau, Deus é severo, que foi o que a serpente disse a Adão. Deus é egoísta, Deus é vaidoso, Deus não quer competição. Vocês têm o poder de rivalizarem com ele, vocês têm, só está faltando um plus. Mas Deus é ruim. E isso eles tomaram como uma revelação de Deus. Só que eles estavam ouvindo o espírito imundo
falando em nome de Deus e dizendo, não, é porque Deus sabe. Esse aqui é tão ousado que diz, Deus sabe, eu sei tanto quem ele sabe que vocês podem chegar lá e ele não gosta de competição. Foi o que a serpente disse. Esse aqui acha que tem uma teologia que define quem é Deus para ele. Aí ele diz algo horroroso. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és. Você é desse tipo que diz para todo mundo que você sabe quem é Deus? Quem é o Deus que você pensa que sabe? Me responda, sinceramente. Quem é esse Deus que você pensa que sabe? Esse Deus que você grita por aí, que você oprime as pessoas com a estridência da sua voz, com o histrionismo das suas ações grotescas, ou com o seu puritanismo, ou com os seus juízos, ou com os seus legalismos, com as suas ameaças sobre quem Deus é, você sempre dizendo que sabe quem Deus é, sabendo quem tu és. Aí ele diz, ele julga Deus contra ele próprio. Ele constrói uma teologia contra o homem, uma teologia contra a graça de Deus, uma teologia contra a bondade, uma teologia contra o estímulo, contra a ousadia, contra a vontade criadora, uma teologia de pânico, uma teologia de medo. Então ele diz, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, tu vai buscar colher fruto onde tu não plantaste nada. E que tu ajuntas colheitas onde não espalhastes aquilo que poderia ser o resultado natural. Sabendo que os teus critérios estão para além da própria natureza das coisas, da graça na natureza. Tu não és assim. Então, eu escondi, cavei um buraco e escondi, porque eu tive medo. Sabendo que tu és assim, eu fiquei receoso e escondi na terra o teu dom na minha vida. Pega e leva o que é teu, porque eu tenho pavor de lidar com isso daqui. Então o Senhor lhe disse, cumpria se era assim que tu me vias? Se era assim. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau, servo negligente. Sabias? Sabias é uma pergunta, é uma questão, é uma ironia. Sabias que ceifo onde não semeei nada e que eu ajunto onde eu não espalhei? Ou seja, tu me concebias perverso e injusto? Se era essa a tua visão acerca de mim, não como um Deus e um Senhor de misericórdia, de graça, de dádiva, quem deu fui eu, tudo veio de mim, e tu me vês com maldade? Servo mau, negligente, cumpria, se assim tu me vias, que tu entregasses pelo menos o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, já que tu não querias viver, que tu investisses em quem tinha coragem de viver. Então disse o Senhor, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10.
Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali ele chorará, rangerá os dentes. Primeira coisa que eu quero que você guarde depois dessa leitura, está aí. Essa explica com a primeira simplicidade, com a primeira obviedade, eu quero que o teu filhinho, criança, entenda. Por que que essa parábola é como ela é? E por que que ela conclui como ela conclui? Primeiro, porque todos recebem segundo a sua capacidade. É o que diz o verso 15. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Não tem desculpa, cara. A cada um, 5, 2 e 1, conforme a sua capacidade. Se ele tivesse dado 5 para quem só tinha capacidade de 1, era perversidade. Aí sim, ele estaria colhendo o que ele não semeou. Porque só havia capacidade para 1. Mas para quem tinha uma capacidade maior de alma, de inteligência, de oportunidade, de condições variadas, de percepção sensorial, extrasensorial, de visão, de ânimo, de não procrastinação, de decisão, de coragem de levantar e andar, conforme a energia de cada um, ele deu dons, segundo o aparato do indivíduo, segundo a boa e possível utilização humana, ele deu e deu as graças necessárias para a expansão das capacidades que já estavam em nós. Ele nos adornou com graças que poderiam crescer a nossa vida, crescer a nossa existência e na nossa existência. Capacidade de todas. Segundo, não dá para você dizer que eu não tinha essa capacidade. É de acordo com a capacidade de cada um. Ele não está pedindo para você se medir, para olhar para o lado. Não é uma competição, não tem pódio, não tem nada. Ninguém é maior do que ninguém. O talento recebido não faz de ninguém melhor do que nada. Cada um é do tamanho de quem é e recebe segundo a capacidade com a qual já foi dotado. Aí vem a segunda percepção, é porque tudo depende de fé e ousadia. É o que está dito aí entre os versos 16 e 18. Saíram e foram. Saiu o primeiro imediatamente e foi negociar. Da mesma forma, o segundo, saindo, foi negociar. Não houve dúvida. Havia uma certeza de que aquilo era tão bom, era tão extraordinário, era um produto, era um recurso tão válido, era um bem, era uma pedra tão preciosa, fosse ela de que natureza fosse, tinha tanto valor. Aquele que recebeu 5 tinha as 5 que recebeu. Quem recebeu 2 tinha as 2 que recebeu. Quem recebeu 1 tinha a que recebeu. Segundo a capacidade. E aí, em segundo lugar, veja aí, cadê o Braulio? Em segundo lugar, porque tudo depende de fé e ousadia.
Deixa aí, Braulio, e olhe só os versos 16 e 18, como diz que eles saíram e foram, e a descrição é de fé, ousadia e alegria no viver o privilégio de carregar aquela graça na vida, aquele dom, aquele desafio, aquela missão, aquele propósito, aquela razão para viver, aquele objetivo sublime de expansão da vida, de melhoria do ser, como sendo a grande emulação divina para nos motivar a viver. É a melhoria do nosso ser. Então, ele dá segundo a capacidade de cada um, e ele dá porque tudo depende da fé e da ousadia. Não depende do que está do lado de fora, depende do que está do lado de dentro. Dá até vontade de cantar um canto gregoriano, porque não depende do que está do lado de fora. Aleluia! Mas aquilo que está do lado de dentro. Amém. Porque tudo depende de fé, esperança, ousadia, alegria no Espírito Santo. Terceira realidade que você vê aí, manifesta e guarde para você, é porque a riqueza vem da confiança. Da confiança. O que se promete é que eles serão colocados sobre riquezas. E como eu disse há pouco, o único que confessa ter uma teologia ali, um credo, é o cara que tinha medo de Deus. Para quem Deus era um perigo, era um pavor, era um diabo. Os outros nem mencionam a Deus, eles têm fé na vida, na alegria de viver, do privilégio de produzirem, de criar, de ter inteligência, de pensar, de desenvolver, de imaginar, de produzir, de transformar um borrão numa maravilha, tirando bloqueios da mente. É aí que está a nossa riqueza, como diz o verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Disse a mesma coisa ao que tinha multiplicado 2 para 4, muito bem, servo bom e fiel. Fiel aqui é fidelidade, e fidelidade é fé. Fé comprometida, fé enraizada é fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A riqueza é conforme a nossa confiança de que o dom da vida nos foi dado com o propósito de que a vida gere vida. Foi assim que, como civilização, como espécie, como raça humana, nós chegamos até aqui. Gente gerando gente. Foi assim que nós melhoramos e nos educamos com gente, civilizando gente. Foi assim que a humanidade, mesmo dos lugares mais atrasados às consciências mais evoluídas, conforme a sua própria cultura, manifestaram praticamente todos os povos, nações e etnias melhorias civilizatórias, de algum modo. A gente está aqui para melhorar, para crescer. De acordo com Jesus, é para virar gente. Gente da eternidade, não gente da sepultura. Como diz Paulo, é para crescer na direção das coisas que estão adiante de nós. Avançar, tomar posse de tudo
entregando a mente para ser o laboratório da mente de Cristo, dos pensamentos de Cristo. A riqueza vem dessa confiança simples, de que existe, até no coração daqueles que não mencionam Deus, mas eu vejo alguns dizendo, olha, faça tudo certo e o universo vai te ajudar. O cara não nomeia Deus, mas ele sabe que tem uma graça. Ele sabe que tem uma graça, que tem a possibilidade de uma conspiração do amor em favor do amor, da bondade em favor da bondade, da justiça em favor da justiça, que assim como um abismo chama outro abismo, um passo certo evoca um caminho reto diante de nós. Mas o bloqueio não estará do lado de fora, mas apenas do lado de dentro, quando a gente sabe que a nossa riqueza vem da confiança. E terceiro, quarto lugar, anota aí, por favor. Nada será bloqueio para a realização com fé e alegria. Nada, absolutamente nada. Não adianta o cara vir com a desculpa de que não conseguiu, arranjar uma teologia, dizer que olha aqui o teu talento, louvado seja o teu nome, é lindo, maravilhoso, mas eu fiquei com medo de viver, fiquei com medo de sair, fiquei com medo de ir para o mundo, fiquei com medo do inferno, das portas do inferno, fiquei com medo achando que elas iam prevalecer contra mim, eu me escondi, eu me enterrei, eu desapareci, eu sumi da vida, eu fugi de gente, de amigos, ali com um pavor enorme de me expor. Foi um excesso de reserva, de um certo medo, de um protocolo que não queria se abrir para admitir a solução para a vida. Meu Deus! Isso é que bloqueia. No entanto, nada será bloqueio para quem anda com fé e com alegria. Bloqueio só existe para quem vem bloqueando a mente de Deus até o coração se fecha. E entra numa paranoia tão grande, porque até Deus conspira contra você. Essa é a maior paranoia concebível. É a conspiração que se atribui a Deus contra a existência humana. E o chocante é que milhões de criaturas humanas existem exatamente assim, na paranoia de que existe uma certa perversão divina, um certo laço, uma certa maldade oculta na sublimidade, de modo que Deus nunca pode ser absolutamente confiável. Portanto, não se fará e não se viverá com fé e com alegria, mas, ao contrário, a mente é capaz de produzir todos os bloqueios e tentar amassar todos os nossos dons e toda a nossa alegria, toda a chance de viver que cada um teve conforme a capacidade que foi desenvolvida, que foi dada, porque tudo provém de Deus. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. E a última coisa, preste atenção, quero que você veja aí, o compromisso em fazer o melhor é a garantia da nossa riqueza. Ainda tenho uma sexta coisa a te dizer, mas guarda aí esses versos 28 e 29.
O compromisso em fazer o melhor é a garantia da nossa riqueza. Repita comigo. O compromisso em fazer o melhor é a garantia da nossa riqueza. Olha só. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É interessante, porque a multiplicação de vida acrescenta graça, 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 graça e graça. E a omissão do outro produz uma acumulação de dons, de dons, de dons em mim. Todo mundo, nós estamos aqui para sermos corpo de Cristo, para cada um ter uma função segundo sua capacidade, segundo o seu desenvolvimento de projeto, segundo o plano piloto do Criador. Cada um. Agora, quando a gente resolve enterrar o que foi feito para se multiplicar, coisas começam a sair de uns e repousar em outros, porque a graça de Deus continuará a dinâmica do crescimento, não importa a sua teologia, não importa o seu capricho, não importa o seu mau humor. Já pensou se Deus só fosse realizar sua obra no mundo, se dependesse dos crentes com sua teologia, com seus talentos enterrados, com seus medos de viver, com seus ódios do mundo, com as suas raivas culturais, com as suas superstições, com os seus preconceitos de todos os tipos e natureza na existência. Já pensou se Deus se condicionasse ao humor daquele que diz eu sei quem Deus é? Não aconteceria nada no mundo. Graças a Deus, há muita coisa boa acontecendo no mundo por causa dos que não alegam nenhuma teologia, mas se levantam e fazem com amor o que precisa ser feito. E a sexta coisa que eu quero que você guarde é quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é um dito popular que, pelo menos, era muito conhecido quando eu era criança. Eu ouvia muito isso na minha casa, da minha avó. Quem não vive para servir, não serve para viver, Caio Fábio. A mãe velhinha me falava perturbadoramente, dizia, meu Deus, eu não vou viver para servir, eu quero que os outros me sirvam. E tinha também um deputado estadual, pai de amigos meus e amigo dos meus pais, o deputado Natanael Rodrigues. Eu também ia muito à casa dele, era amigo das duas filhas e do filho dele, dos familiares e de outros, e dele próprio, da sua esposa Maria Júlia. E toda vez que eu chegava lá, ele batia no meu ombro e dizia, mas não é verdade que quem não vive para servir não serve para viver? Então, de um lado era minha avó, quando eu já estava mais velho, era ele. E mesmo depois que eu já era pastor, ele dizia isso sempre. Sempre digo, era quase um mote de campanha política dele. Quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que coisa mais inocente. Veja se o João Santana vai elaborar um slogan desse. Todo mundo já diz assim, isso é frase de gente fraca. Porque só os fracos servem, os fortes são servidos. Mas
A frase, o ditado, por mais clichê que seja, é eternamente verdadeiro, não importa qual seja a sua elaboração filosófica. Meu filho, minha filhinha, olha só o que Jesus diz. Quanto ao servo inútil, que é esse, cheio de teologia, que sabe Deus, que sabe como se defender de Deus e do juízo, acerca dele se diz: quanto a esse servo inútil, lançai-o para fora, na escuridão, porque ele vai experimentar o que ele imagina sobre o significado da vida. Ele vai ter que aprender a viver. Ele vai ter que chorar, prantear, para entender que Deus é amor, não é ódio, não é raiva, não é malignidade, porque essa projeção que diz que Deus é maldade tem que ser julgada. Todo mundo que está espalhando por aí que Deus é mau, porque quem diz que Deus lança no inferno todo mundo, quem não vai à igreja está no inferno, é mau e está ensinando um Deus mau. Quem diz que quem não segue a religião de si mesmo está no inferno, esse próprio indivíduo é mau. E não é nem servo inútil, é um servo do desastre. E esses estão espalhados para todo lado, ameaçando o mundo que não segue as suas obsessões, os seus fanatismos e os seus caprichos. Tome cuidado, porque quem não vive para servir, para ebulir, para deixar o fluir acontecer, para promover o eflúvio, o borbulhar, o derrame da multiplicação de Deus em mim, na vida, que isso acontece se eu servir, porque aquele que dá é que recebe, medida transbordante, recalcada, sacudida, sem medida. É aquele que doa, que doa, que doa, é que cresce, que cresce, que cresce, e recebe mais e mais e mais. Essa é a lógica invertida do Evangelho. É uma engenharia reversa em relação ao que os homens chamam de grande, poderoso e exaltado. Por isso, meu amigo John Stott chamou o Evangelho de a contracultura desse mundo. É porque é reverso em relação ao projeto indicado. Jesus, eu estou falando aqui há muito tempo, mas eu peço que em tempo ou fora de tempo, de um modo ou de outro, tu abras o coração para todos ouvirem, agasalharem, entenderem e praticarem. É o que eu te imploro. Em teu nome. Amém.